vamos falar sobre tarifaço, porque a gente passou muito tempo aqui falando sobre, e aí, quais as medidas que o Brasil vai implementar para dar um socorro, né, para os empresários, para os produtores que vão sofrer com esse tarifaço dos Estados Unidos. E agora a gente tem uma entrevista importante para falar disso aqui no 360. A gente vai conversar agora com o José Luiz Gordon, que é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, para a gente falar então sobre o Plano Brasil Soberano, que é uma iniciativa para apoiar as empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço. Gordon, muito obrigada por estar aqui na CNN conosco. E a minha primeira pergunta é: o plano foi lançado, começou a rodar ontem. E eu gostaria de saber se vocês já têm procura, como é que está essa procura nas últimas 24 horas aí. Primeiro, boa tarde, Débora, boa tarde, Yuri. Vamos falar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre o Brasil Soberano. É uma medida que está sendo tomada frente a um tarifaço colocado de forma unilateral, sem nenhuma motivação econômica. E o governo do presidente Lula, como sempre preocupado com o setor empresarial, rapidamente tomou medidas para poder ajudar o setor frente a esse momento difícil. Lançou o Plano Brasil Soberano, que já está em operação. Os empresários já podem procurar os pequenos e médios, os bancos parceiros do BNDES, seja os bancos privados ou qualquer cooperativa de crédito, ou os grandes empresários procurarem o BNDES, que já está em funcionamento. Já temos cerca de 1 bilhão de aprovações em projetos e outros projetos sendo protocolados, sendo desenhados. Então, tem uma procura bastante grande aí no âmbito do BNDES em linhas que vão ajudar muito o setor empresariado, né? Linhas de capital de giro para ajudar eles ali no dia a dia, a poderem conseguir rodar, né, as suas produções, uma linha de capital de giro para diversificação, que é aquela linha para ele poder achar novos mercados, sair dos Estados Unidos, tentar achar outros mercados para exportar. Outras 2 linhas, uma para investimento e uma para bens de capital, porque em muitos casos a gente percebe que para achar um novo mercado ele precisa fazer algum investimento, precisa de uma certificação nova, de uma máquina nova, porque existem regras diferentes em cada país. Então, essas linhas variam ali entre 6% e 10% ao ano, para aqueles mais afetados. Nós temos outras linhas para aqueles que estão menos afetados, que variam ali, são sub-Selic, né? Então, mas todos os empresários que foram afetados, seja pela tarifa de 50%, seja pela tarifa de 10% ou de 25%, vão ter alguma linha para poder ajudar. Então, o governo federal não vai deixar nenhum empresário desassistido. Gordon, queria que você descrevesse para a gente, então, quais setores que vocês avaliam que vão ser os que mais vão demandar essas linhas de crédito do programa? Eu acho que é importante explicar qual é o foco que nós estamos dando, como nós estamos dividindo em 3 públicos, tá? Os aportes. O primeiro público é aqueles que estão dentro do tarifaço de 50% e tiveram seu faturamento afetado em mais de 20%. Esse é o público mais afetado, que mais precisa de apoio, e vai ter o conjunto de todas essas linhas que eu apresentei para vocês. Todas elas poderão, esse tipo de público, esses empresários poderão pegar esses recursos. O segundo público é o que fica ali no tarifato de 50%, que fica com o seu faturamento afetado entre 5% e 20%. Esses poderão ter a linha de capital de giro para diversificação, que é aquela que permite apoio à exportação, e também poderia ter acesso ao fundos garantidores. Seja fundo garantidor do BNDES, seja fundo garantidor do Banco do Brasil, pequenos e médios empresários terão acesso a esse fundo garantidor para conseguir ter acesso ao crédito. Pequenos e médios empresários muitas vezes têm dificuldade de chegar a crédito. Então, teve toda a sensibilidade do governo do presidente Lula para criar, fortalecer esses fundos garantidores para que os pequenos empresários afetados pudessem ter acesso ao crédito. E tem o terceiro público, que são aqueles que não estão na tarifa de 50%, que estão ali na tarifa de 10%, na tarifa de 25%, ou se estão na tarifa de 50%, estão abaixo dos 5%. Esses têm uma linha do BNDES, são 10 bilhões do BNDES, sub-Selic, para que eles possam pegar também esses recursos. E a gente tem visto setores de alimentos, setor agro, setor de máquinas e equipamentos, são setores que realmente estão mais afetados, né, e que podem pegar esses recursos. Mas todos aqueles que foram afetados de alguma forma, poderão ter alguma linha que possa contribuir para eles. Ninguém vai ficar desassistido. Gordon, e até quando esse Plano Brasil Soberano vai ficar
aí disponível, né? Bom, ele, como eu já falei, ele já está aberto, está pronto para os empresários poderem pegar, a demanda tem vindo e tem crescido. E nós estamos vendo como isso vai, qual vai ser a resposta do setor empresarial, qual vai ser a necessidade. O governo do presidente Lula fez as primeiras medidas. Se precisar, outras serão feitas, mas elas estão implementadas, estão colocadas. Vamos passar esse primeiro até o próximo ano, ver como é que vai ser a reação, o que vai acontecer. E, em cima disso, vão tomar decisões se vão ter novas medidas, né, se esses recursos são suficientes, ou precisa de mais, outro tipo de fonte de apoio. Então, estamos aqui sempre acompanhando e atentos ao que está acontecendo com o empresariado brasileiro. E para encerrar, Gordon, então, a nossa última pergunta aqui, gostaria de saber o seguinte: o Brasil ainda está tentando negociar com os Estados Unidos para que alguns setores sejam excluídos dessa lista do tarifaço ou para acabar com o tarifaço de uma maneira geral. O BNDES participa dessas conversas, dessas negociações e de que maneira? O BNDES é um banco de desenvolvimento que está aqui para responder e ajudar o setor empresarial. O BNDES não participa diretamente das conversas, não tem participado, mas está sendo o principal braço de implementação do governo federal para ajudar aqueles empresários que foram atingidos. Os nossos instrumentos de financiamento, seja os 30 bilhões que vem do Brasil Soberano, seja os mais 10 bilhões que o BNDES colocou, e vamos estar sempre atentos para ajudar os empresários, saber o que eles estão precisando, e obviamente se essas demandas dele chegarem, coisas que percebemos que está fora do que está colocado, vamos levar ao governo para ver como é que a gente pode contribuir com eles. Nós conversamos com José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. Gordon, muito obrigado pela sua entrevista aqui, por falar conosco. Até a próxima e um bom fim de semana. Obrigado, bom final de semana.